Fala moçada, belezinha? Vamos lá então para a nossa aulinha aqui de movimento circular uniforme. Beleza, galera. Então bora lá. Então, ó, movimento circular uniforme. O primeiro conceito que a gente vai ver aqui vai ser a velocidade angular, tá certo? Então a gente, né, como já fala o nome, movimento circular. Então a gente vai trabalhar agora com a trajetória circular, certo? Então a gente tem aqui uma circunferência, beleza? E um objeto nessa circunferência. Então coloquei ali um carro que está na posição θ1. O que é o θ1? É o ângulo inicial dele. Então no tempo 1 ele está na posição θ1. Depois, num segundo momento, ele vai estar na posição θ2 e um outro ângulo que ele percorreu aí na circunferência. Beleza? Tranquilo, moçada? Então, o que ele percorreu aqui? Ele percorreu todo esse trajeto Δθ, né? Como que a gente vai encontrar a velocidade angular? Diferente da linear, agora a gente vai fazer em relação ao ângulo percorrido. Então vai ser a posição final, o ângulo final, θ2, menos o ângulo inicial, θ1, dividido pelo tempo dele. Então vai ser Δθ sobre ΔT. Essa é a nossa velocidade angular. Essa velocidade angular, galera, vai ser sempre em radianos por segundo. A gente precisa lembrar que 360 graus é 2π rad. A gente não vai trabalhar com graus aqui em velocidade angular. Sempre vai ser em π radiano, em radiano, né? Depois a gente vai fazer uma relaçãozinha entre a velocidade angular e a velocidade linear. Então, de novo, trajetória circular de raio r, e eu tenho aqui um corpinho com a velocidade angular ômega. Como que eu passo a velocidade angular para linear? É simples. Só a gente fazer o ômega vezes o raio. Então a velocidade linear é igual a angular vezes o raio da minha trajetória. E a unidade aqui vai ser metros por segundo, beleza? E aí é importante que a gente tenha uma noção dos conceitos de frequência e período. Primeiro, o período. O que vai ser o período? Período, moçada, é o tempo gasto para o móvel dar uma volta completa. Então, se esse meu móvel ele demora 3 segundos para completar uma volta, para andar esses 360 graus, ou 2π rad, né? Então, isso, o meu período vai ser de 3 segundos, tá? E a frequência? A frequência ela vai ser o inverso do período. A frequência ela vai ser quantas voltas eu consigo dar e o intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo que a gente vai usar aqui vai ser o segundo, né? Então, 1 sobre segundo, que a gente chama de hertz. Existem outras unidades de frequência, como rotações por minuto, RPM. Se eu falo, então, que eu tenho uma frequência de 70 RPM, é porque em um intervalo de 1 minuto eu dou 70 voltas, beleza? O hertz, então, é no intervalo de 1 segundo, eu dou tantas voltas. Se eu falar, por exemplo, que eu tenho uma frequência de 5 Hz, em 1 segundo eu dou 5 voltas. Beleza? Tranquilo, galera? Então bora lá. Então agora dá pra gente fazer uma relação entre a velocidade angular e a frequência. De novo aqui, então, nossa trajetória circular. Então lá, eu sei que uma volta completa, né, dá 360 graus. E é a mesma coisa de eu falar 360 graus, 2π rad. Lembra que a gente não vai trabalhar com graus, só em radiano. Então, 360 graus, 2π rad. Eu sei também que a velocidade angular é a variação do ângulo pela variação do tempo. Então, se eu der uma volta completa, completei uma volta, eu percorri 360 graus, que é a mesma coisa que 2π radiano. E qual que é o tempo que eu gasto para dar uma volta completa? A gente viu no último slide, é o período. Então, lá, para uma volta completa, 2π dividido pelo período. Só que a gente precisa lembrar também que a frequência é o inverso do período. E se ele não me dá o período, ele me dá a frequência, como que eu faço? Vou jogar aqui na formulazinha. Então eu sei que 2π é igual a 1 sobre f, certo? Divisão de fração, mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, não é isso? 2π vezes f dividido por 1. Então, a gente pode falar que a velocidade angular é 2πf.
Então a gente tem essas duas formulazinhas. 2π sobre período, quando o exercício me der o período, eu uso essa fórmula, ou se o exercício me der a frequência, velocidade angular, 2π vezes a frequência. Beleza? Tranquilinho, galera? Perfeito. Bora lá então, vamos dar sequência. Transmissão do movimento circular. Como vai ser a transmissão do movimento circular? Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, duas polias que estão ligadas através de uma correia. A polia maior, ela tem um raio R1. A polia menor, ela tem um raio R2. Belezinha? Então vamos lá. As velocidades nas periferias delas precisam ser iguais, porque senão eu não consigo girar certinho. Eu vou deslizar elas, né? Então as velocidades da periferia precisam ser as mesmas. Então a velocidade 1 é igual à velocidade em 2. Só que o que eu sei? Que velocidade é ômega vezes o raio. É velocidade angular vezes o raio. Vamos substituir isso aí? Então, olha lá, ó. A velocidade 1 é velocidade angular de 1, ômega 1, vezes o raio 1. Isso daí é igual a velocidade angular em 2, ômega 2, vezes o raio 2. Só que a gente viu também que ômega pode ser 2πf. Eu posso relacionar a velocidade angular com a frequência de giros, certo? Então, ó, vamos substituir lá. No lugar do ômega 1 agora ficou 2π f1 raio de 1 é igual a 2π f2 raio de 2. Olha só, se vocês verem, eu tenho 2π de um lado e 2π do outro. O que eu posso fazer? Passo a vara nos dois, corto eles. Então eu fiquei com frequência 1 vezes o raio de 1 é igual a frequência 2 vezes o raio de 2. Então eu fico com essas duas formulazinhas aqui. O que significa isso daí, galera? Quando eu dou uma volta completa na minha polia maior, a menor ela deu muito mais que uma volta, tá? Então, a frequência de giro é maior para a polia que tem o raio menor, tá? Acontece isso daí na bicicleta, né? Quando vocês estão andando de bicicleta, de marcha, quando está na descida, o que você faz? Você joga na pesada. O que é jogar na pesada? A coroa da frente ela vai na maior e a coroa de trás ela vai para a menor. Por quê? Quando você dá uma voltinha no pedal, lá atrás ele deu várias voltas. E quando está na subida, o que você faz? Você joga na leve, não é? Então, o que é jogar na leve? A coroa da frente ela vai para menor, ela desce para menor coroa. E a coroa de trás ela sobe para maior. Então, enquanto você deu várias voltas ali, que parece ser pedal, pedal, pedal e não sai do lugar, a de trás está dando uma volta ainda. Beleza? Essa é a relaçãozinha aí de transmissão de movimento, tanto para polia, quanto para... Esqueci agora o nome. Mas enfim, galera, tanto para polia quanto para engrenagem, desculpa. Tanto para polia quanto para engrenagem, tá bom? Beleza, moçada? Vamos lá. Agora a gente tem a aceleração centrípeta. Então, aceleração centrípeta. Aí vocês falam assim, pô, professor, mas você falou que o movimento era circular uniforme. Uniforme, ele não tem aceleração. Vamos lá. Movimento circular uniforme. A velocidade do corpo ela não vai se alterar. Eu não vou ter uma aceleração tangencial, né? Minha velocidade já vai se manter constante sempre. Agora, para ele se manter na curva, algo precisa puxar ele para dentro da curva, né? Quem que segura ele na curva? É essa aceleração centrípeta, tá? Então, a aceleração centrípeta, moçada, ela vai ser sempre orientada para o centro da curva. Então, de novo, né? Trajetória circular de raio R. Então, tem um corpinho aqui, velocidade tangencial. Velocidade é constante, movimento circular uniforme. Só que ele tem uma aceleração apontando para o centro. Outro corpinho ali, velocidade tangencial, constante. Só que tem uma aceleração apontando para o centro. Mesma coisa aqui. Velocidade tangencial constante, aceleração apontando para o centro. Então, independente do lugar que ele estiver nessa trajetória circular, a minha aceleração centrípeta ela vai sempre apontar para o centro da trajetória, tá? E como eu descubro essa aceleração centrípeta? Galera, a gente tem duas formulazinhas. A primeira, para usar
com velocidade. Então, a aceleração centrípeta, se ele me der a velocidade linear, eu vou fazer a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Ou, e se ele me der a velocidade angular, o que eu faço? Olha só, velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Essa seria a minha aceleração centrípeta, se ele me der a velocidade angular. Beleza? Essas duas formulazinhas para aceleração centrípeta aí. Beleza, professor. Agora chega de blá blá blá, vamos para os exercícios. Bora. Olha lá, o primeiro exercício fala para a gente o seguinte. Os pneus de um carro giram sem deslizar com frequência de 10 Hz, sendo 30 centímetros o raio dos mesmos. A velocidade do carro em km por hora é aproximadamente... O que a gente vai ter que fazer aqui, galera? Ó, vamos marcar primeiro tudo que a gente tem. Então ele fala pra gente o raio, que é 30 centímetros. Eu não posso usar centímetros, tá? Tem que passar para metro. Então lembrar lá daquelas primeiras aulinhas, 30 centímetros é a mesma coisa que 0,3 metros. Outra coisa que ele dá pra gente, a frequência, nota lá, frequência de 10 Hz. E o que ele quer? A velocidade. E agora, galera, vamos lembrar as formulazinhas que a gente viu ali? Então a gente tem velocidade angular 2π sobre período, ou velocidade angular 2π vezes frequência, ou velocidade é igual, né? Velocidade linear é igual velocidade angular vezes o raio. Então, olha lá, galera. Eu quero a velocidade linear. Eu vou usar qual dessas formulazinhas aí? De velocidade linear. Só que eu tenho a velocidade angular? Não tenho. Então, ó, e se eu achar a velocidade angular, certo? Com a fórmula do 2πf. Então, olha lá. 2 vezes o π, 3,14, vezes a frequência, que é 10, certo? Isso dá 62,8 rad por segundo. Encontrei a minha velocidade angular. É ela que eu quero? Não, quero a linear. Só que agora que eu tenho angular, jogo lá na outra forma. Velocidade é igual a ômega vezes R. Desculpa, galera. 62,8 vezes 0,3. Isso dá pra gente 18,84 metros por segundo. É em metros por segundo que eu quero? Ele quer em quilômetros por hora. Então, olha lá, a transformaçãozinha que a gente faz de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Fazer o caminho contrário, eu divido por 3,6. Então, essa minha velocidade eu ainda tenho que multiplicar por 3,6, olha lá. 18,84 vezes 3,6. Isso dá 67,82, aproximadamente 68 km por hora, que é a nossa letra E. Beleza, moçada? Tranquilo? Qualquer coisa, dá um pause no vídeo, dá uma olhada de novo aí. Se entendeu? Bora pro segundo. O segundo exercício fala pra gente. Para descascar e moer cereais, as índias usavam um pilão de pedra. Se uma índia batesse nos cereais 20 vezes por minuto, então em 1 minuto ela bate 20 vezes. A frequência das batidas em Hertz seria de aproximadamente... Galera, a gente precisa lembrar que Hertz é batidas por segundo. Então vamos lá. Eu dou 20 batidas em que intervalo de tempo? Em 1 minuto. 1 minuto são quantos segundos? 1 minuto, 60 segundos, certo? E se eu tiver 1 segundo? 1 segundo, eu vou dar X batidas. É isso que eu quero encontrar. Aí vai ser a minha frequência. Beleza? Tranquilinho? Então bora lá. Vou fazer uma regrinha de 3. O X multiplica o 60 e o 20 multiplica o 1. Então 60 vezes X é igual a 20 vezes 1. O 60 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. 20 dividido por 60. Isso dá 0,33333. Galera, 0,33333 é aproximadamente 0,3 Hz, que dá pra gente a nossa letra B. Tá tranquilo, né, galera? Vamos pro terceiro aqui, então. Esse exercício caiu na EAR. Ele fala pra gente o seguinte. 2 polias estão acopladas por uma correia que não desliza. O que significa ela não deslizar? Que a velocidade nas periferias, velocidades tangenciais são as mesmas, tá? Professor, se ele não falar isso, sempre vai ser assim, tá, galera? Sabendo-se que o raio da polia menor é de 20 centímetros e sua frequência de rotação F1
3.600 RPM, com a frequência de rotação F2 da polia maior em RPM, cujo raio vale 50 centímetros. Então eu tenho duas polias, olha lá. Esse é o nosso desenho. Duas polias. A maior raio R1, 50 centímetros. A menor raio R2. A minha polia maior, ela tem uma frequência de quanto? Eu não sei, certo? E a polia menor tem uma frequência de 3.600 RPM. Então ali, nas periferias eu tenho uma velocidade V1 e uma velocidade V2. Eu sei que elas são iguais. Igualando essa velocidade V1 igual a V2, a gente lembra daquelas relaçõezinhas de transmissão de movimento. Então a frequência 1 vezes o raio de 1 é igual a frequência 2 vezes o raio de 2. A frequência de 1 eu não sei. E o raio de 1, 50. Vamos substituir aí. A frequência de 2, 3.600. E o raio de 2, 20 centímetros. Professor, agora eu não preciso trocar de centímetro para metro? Você não precisa, porque os dois lados estão na mesma unidade. Se eles estão com a mesma unidade, não vai mudar em nada você passar de centímetro para metro, né? Agora, se um tiver de centímetro e o outro em metro, aí seria interessante, né? Aí você ia ter que transformar metro para centímetro ou centímetro para metro. Tá bom? Beleza? Vamos lá. O 50 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, minha frequência 1 ela vai ser igual a 20 vezes 3.600 dividido por 50. Se vocês fizerem essa continha aí, galera, a gente encontra 1.440 RPM da letra C. Belezinha? Tranquilo? Sempre assim, galera. Se der frequência, usa essa formulazinha. Se der velocidade angular, usa outra formulazinha, né? Ômega 1 R1 igual a ômega 2 R2. Tranquilinho. Então bora lá, vamos pro último exercício aqui, ó. Agora para a gente ver um pouquinho de aceleração centrípeta. Um carro de corrida percorre uma pista circular com velocidade constante de 180 km por hora. Aceleração centrípeta de 25 metros por segundo ao quadrado. Com base nessas informações, podemos afirmar que o raio dessa pista é igual a... Galera, então, ó, vamos marcar aqui que a gente tem velocidade, 180 km por hora. O que mais a gente tem? Aceleração centrípeta. E o que a gente quer? O raio. Beleza? Galera, presta atenção. Nossas respostas estão todas em metro. A aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado. E a minha velocidade está em quilômetros por hora. Então eu não posso trabalhar com essa velocidade em quilômetros por hora. Tomar bastante cuidado com as unidades. O que eu vou fazer? Eu vou transformar quilômetros por hora para metros por segundo, que é dividir por 3,6. Quando eu divido 180 por 3,6, isso dá 50 metros por segundo. Beleza. Vamos lembrar as formulazinhas da aceleração centrípeta? A gente tinha essas duas aí. Ele está me dando o quê? A velocidade linear ou a velocidade angular? Linear, né? Então eu vou usar essa primeira. Então vai ficar como? Aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A aceleração centrípeta é 25, que é igual a 50 ao quadrado dividido pelo raio. O 25, ele está multiplicando, ele vai trocar de lugar com o raio, ele vai passar dividindo, que eu tenho que isolar esse meu raio, né? Então vai ficar como? O raio é igual a 50 ao quadrado, 2.500, dividido por 25. Esse raio dá 100 metros. Letra E. Beleza, moçada? Tranquilinho aí, de boinha. Valeu, moçada. Qualquer dúvida, só mandar ali no Instagram. E bora lá. Valeu, moçada. Até mais.